Vamos ler hoje em Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Note, João está falando, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Então esses versículos estão em Apocalipse capítulo 1, como eu disse, do versículo 12 ao 17. 5 verbos usados por João aqui nesses versículos descrevem graficamente esta cena. Note o que ele diz. Note esses verbos. O versículo 10, ele diz, ouvi. No versículo 12, ele diz, virei-me. No versículo 12 também ele diz, vi. No versículo 17, ele diz também novamente, vi. E no mesmo versículo 17, temos o verbo cair. A reação de João à voz como de trombeta foi natural. Ele diz, virei-me para ver quem falava comigo. Ele vê uma cena incomum. 7 candeeiros estavam perante ele, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. A tradução da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, onde diz castiçais, não tem apoio, a não ser na tradição religiosa. A palavra no grego para candeeiro é uma, e a palavra que temos aqui é outra, que é a tradução correta. E a tradução correta seria candeeiro, como está na versão Almeida Revista Atualizada. Não sabemos se os candeeiros estão colocados aqui, descritos, estão colocados em círculos ao redor do Filho do Homem, como diz a tradição, ou se estão colocados assimetricamente. O fato importante é que Cristo está no meio deles. Ele é o foco central da cena toda. No versículo 20 será explicado a João que aquilo que ele vê é uma representação simbólica do relacionamento entre Cristo e sua igreja em testemunho na terra durante esta dispensação. O candelabro que nós encontramos na Almeida Revista e Atualizada, de 7 hastes do tabernáculo, em Êxodo capítulo 37, versículo 17, é usado no Antigo Testamento como símbolo de Israel, nacionalmente, no seu testemunho para Deus na terra. O fracasso no testemunho levou à remoção do candelabro para a Babilônia, 2 Crônicas capítulo 36, do versículo 17 ao 21. A restauração da nação de Israel, vista de maneira parcial no retorno da Babilônia, sob o reinado de Zorobabel, aguarda um cumprimento pleno durante o milênio, como simbolizado pelo candelabro, como nós temos na Almeida Revista e Atualizada, no ministério de Zacarias, o profeta. Leia Zacarias capítulo 4, versículo 2. De uma maneira mais profunda, o candelabro é um símbolo da pessoa de Cristo, o verdadeiro testemunho de Deus na terra. Somente Cristo poderia representar perfeitamente o candelabro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 31 a 40. O seu material, ouro, suas características, que era obra batida, né? O ouro era obra batida, e sua dependência do óleo, todos falam claramente do homem, ou seja, o homem dependente no seu testemunho para Deus, este homem Cristo, pessoalmente, enquanto ele esteve aqui na terra. O que essa figura representa foi visto em Cristo.
Nesta presente dispensação, Cristo, rejeitado na terra e recebido na glória, deixou um testemunho para Deus durante a sua ausência física. Os 7 candeeiros que nós temos aqui no livro de Apocalipse simbolizam esse testemunho. É enfatizado pelos 7 candeeiros que o testemunho é um testemunho completo. Vemos claramente que não é mais uma unidade nacional, mas como nós tínhamos em Israel no candelabro, mas um conjunto de congregações independentes, pois os candeeiros são individuais e cada um tem a sua base. O fato de Cristo estar no meio exclui qualquer ideia de um candelabro com uma única base. Além disto, os candeeiros individuais estão em harmonia com o ensino do Novo Testamento sobre a autonomia de cada igreja local. Elas estão ligadas e unidas pelo seu relacionamento comum com Cristo. Estes ajuntamentos já foram chamados de igrejas, aí no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, no versículo 11. A palavra igreja, em português, eclésia em grego, é composta etimologicamente da palavra grega ek, que significa fora de, e da palavra klesis, ou seja, um chamado. A ênfase dessa palavra, ou dessas palavras, está no chamado que reúne o ajuntamento a Cristo. E é a palavra usada no Novo Testamento para descrever um ajuntamento de cristãos reunidos a Ele. O próprio Senhor, o Senhor Jesus, usou a expressão em Mateus capítulo 16, versículo 18, para descrever o ajuntamento de todos os redimidos desta dispensação. Cristo se identificou com o fundamento deste ajuntamento dispensacional quando ele disse: sobre esta pedra, a palavra que Pedro tinha dito, edificarei a minha igreja. Ela é, algumas vezes, chamada de Igreja Universal, não a denominação que conhecemos, mas uma expressão melhor seria a igreja desta dispensação, quando estamos falando de toda a igreja. O Senhor Jesus usou esta palavra novamente em Mateus capítulo 18, do versículo 15 a 20, para descrever um ajuntamento de cristão em um local, uma localidade, chamados a Ele mesmo, para dar um testemunho dele na localidade onde esses crentes vivem. Ele dá instruções claras sobre o problema que surgiu quando diz: dizei-o à igreja, ali em Mateus, onde citei capítulo 18. O Senhor define a igreja nos seguintes termos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ajuntamentos locais como estes são mencionados no Novo Testamento no plural, como igrejas de Cristo, ou no singular como a igreja de Deus, em um distrito. Para estas igrejas, o Evangelho de Mateus apresenta o fundo dispensacional, aqueles versículos que eu já citei. Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, dá o desenvolvimento histórico dos ajuntamentos que foram estabelecidos no Império Romano desde Jerusalém até Roma. A função e as características de tais ajuntamentos, de tais crentes, sobre um número de figuras, são explicadas doutrinariamente nas epístolas. Portanto, não nos surpreende que tais ajuntamentos, como previstos pelo Senhor, tenham um lugar neste livro profético, o livro de Apocalipse. Seria surpreendente se este aspecto do testemunho fosse totalmente omitido aqui neste último livro da Bíblia. O livro todo não trata totalmente da igreja, mas ela começa tratando dela. O número de candeeiros ao redor de Cristo, sendo 7, enfatiza que a inteireza do testemunho está em vista. A igreja difere da nação de Israel, pois o seu testemunho na terra não pode ser representada por um único candelabro, como se estivesse uma base e centro aqui na terra. O ouro fala da composição divina, ou seja, os salvos, e da instrução divina às escrituras de cada ajuntamento. O fato do candeeiro
O fato de candeeiros depender de óleo, um tipo do Espírito Santo, não é salientado aqui, mas sugerido. Enquanto cada candeeiro é uma unidade individual de testemunho sem ligação visível, eles estão unidos pelo fato de cada um ser responsável a Cristo. Eles representam ajuntamentos independentes e separados, cada um no seu devido lugar, responsáveis por lançar luz contra a escuridão do mundo e no mundo. Alguns argumentam que, já que o candelabro do tabernáculo ficava no lugar santo, então esta cena que nós temos aí em Apocalipse deve ser uma cena no céu. Isto é um engano. Os candeeiros e as estrelas indicam uma cena noturna na terra. Tal cena noturna descreve de forma simbólica o período da ausência do Senhor Jesus aqui na terra. Quando ele vier novamente à terra, o dia irá raiar. Note 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. O sol irá nascer, como nós temos em Malaquias capítulo 4, versículo 2. E o tempo dos candeeiros e estrelas terão terminado para sempre. Vamos notar o versículo 13 que nós lemos, e você pode aí notar o versículo no vídeo, aí na tela. Não há nenhuma descrição física do Senhor Jesus em todo o Novo Testamento. Nem mesmo João, o discípulo amado, tenta satisfazer a mera curiosidade humana. Entretanto, neste livro de Apocalipse, nesse livro final, vemos alguns vislumbres da sua glória pessoal, ocupando diversas posições que revelam a sua majestade e glória. 3 figuras principais ocupam os capítulos de todo o livro de Apocalipse, da seguinte forma. Note, primeiro, Cristo. Nós vemos Cristo como sumo sacerdote no meio dos candeeiros. Cristo e as igrejas, temos no capítulo 2 e 3. Também depois nós temos Cristo como o Cordeiro no meio do trono. É Cristo e o cosmos, do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 10. E por último nós temos Cristo como o Verbo assentado sobre o cavalo branco. Cristo na conquista, do capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 20. 3 coisas demonstram a dignidade da realeza de Cristo: a glória da sua humanidade, as suas vestes sacerdotais, seu cinto real. Apesar da glória, João reconhece aquele que anda no meio dos candeeiros. Ele usa o título que o próprio Senhor usou 81 vezes nos evangelhos. Isto inclui 2 ocasiões quando outros usaram esta expressão citando o Senhor, ou seja, Filho do Homem. Filho do Homem identifica Cristo como um verdadeiro homem, como o homem representativo, o homem como Deus pretendia que o homem fosse. Além disto, com o uso da palavra semelhante que nós temos aqui, temos um paralelo com Daniel capítulo 3, versículo 25, aonde Nabucodonosor exclamou em assombro quando viu a quarta figura na fornalha de fogo ardente. Nós lemos lá: o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Isto está na versão atualizada, na versão trinitariana. Ali a surpresa foi ver a divindade manifestada em humanidade. Aqui João reconhece que o juízo, as prerrogativas da divindade, está demonstrativamente nas mãos de um homem. A maravilha é que João vê um homem agindo como Deus. Isto explica o uso do título Filho do Homem, e não o título mais comum Cristo ou Senhor, quando se trata da igreja. Numa passagem-chave em João capítulo 5, no Evangelho de João capítulo 5, do versículo 18 a 30, Cristo é visto como o Filho de Deus. O versículo 25 é como o unigênito Filho, e ele é o único que dá vida. Ouvir a sua voz é viver. No versículo 27 lá de João, desse capítulo 5,
da mesma passagem, ele é chamado de filho do homem. Como filho do homem, sua prerrogativa é julgar. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. É isso que diz lá. A ausência do artigo antes do título, no texto grego original, em João capítulo 5, versículo 27, e nesta passagem, tem como objetivo salientar que é o fato da sua humanidade que o habilita a julgar os homens. O juízo confiado a Cristo não é consequência da sua posição medianeira ou direito messiânico, mas simplesmente porque ele é o Filho de Deus e também, caracteristicamente, um homem. Deus confiou o juízo a um homem. E este é o homem. A obra confiada a Cristo nesta passagem é a obra de sacerdote e juiz. Ele julga não Israel, não as nações, mas a igreja na terra, neste tempo presente. Sendo que o assunto é juízo e as igrejas na terra são o alvo, é natural que o título dado a ele seja Filho do Homem. Este título está ausente nas epístolas porque a igreja é de origem e destino celestial, mas ocorre aqui porque o Senhor executa juízo enquanto as igrejas estão na terra. Executa juízo sobre elas. É verdade que este título, Filho do Homem, é um título messiânico, mencionado em Daniel capítulo 7, o versículo 13 e 14. Entretanto, é um erro grave limitá-lo à sua ligação com a nação, somente com a nação de Israel. E um erro ainda maior dizer que não tem ligação alguma com a igreja. Este título, Filho do Homem, expressa uma abrangência maior de domínio e glória do que o do rei de Israel. Compare compare o Salmo capítulo 2 com o Salmo capítulo 8. O Salmo capítulo 8, compreendido à luz de Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9, mostra que este título enfatiza a humanidade de Cristo. Ele está ligado a toda a humanidade. Este elo de divindade e humanidade na pessoa de Cristo, revelado na encarnação, nunca será renunciado. Ou seja, Cristo nunca deixará de ser humano. Através da ressurreição e ascensão, ele levou a humanidade de volta ao trono. Este é o homem através do qual a vida é dada e o juízo é exercido sobre toda a humanidade. Aqui, o juízo é restrito às igrejas. É isso que nós temos aqui nesse primeiro capítulo. Ou capítulo 2 e 3, né? Aquele que estava envolto em faixas, que usou uma túnica sem costura, e o manto escarlate agora está vestido até os pés de um vestido comprido. Esta veste reflete dignidade oficial. No original, é a palavra poderes, que é usado em Êxodo capítulo 28, versículo 4, na Septuaginta, ou a Bíblia grega, para descrever as vestes do sumo sacerdote. Algumas traduções dizem veste, talares. A mesma palavra é usada em Ezequiel capítulo 9, versículo 2, na Septuaginta, falando das vestes do homem como um tinteiro de escrivão, escrivão a sua cinta. A cena posterior fala de juízo. O vestido comprido testifica publicamente da posição oficial de um dignatário, credenciado e respeitado. O caráter sacerdotal está em vista, mas, ao invés de agir em favor do homem, para com Deus, o sacerdote está agindo em favor de Deus para com o homem. Na verdade, o Filho do Homem é visto como um sacerdote e juiz. Não só sacerdote, mas juiz também. O cinto do Filho do Homem, à altura do peito, não é algo comum, como nós temos descrito aqui. O cinto do sumo sacerdote continha ouro, mas, pelo que tudo indica, era usado à altura dos lombos. Cingir os lombos indica prontidão para servir. Note Daniel capítulo 10, versículo 5. Mas o cinto usado no peito era, em muitas culturas orientais, um sinal de dignidade real. O ouro indica que todo ato do sacerdote juiz não será governado por sentimento humano, mas trará glória a Deus, pois será
reconhecidamente justo. Devemos notar que os 7 anjos que nós temos no capítulo 15, versículo 6, estão cingidos da mesma forma. A ideia de ação judicial é a mesma em ambas as passagens. Mas enquanto o próprio Senhor trata com as igrejas, ele usa agentes credenciados para executar o juízo sobre a humanidade em geral, ou seja, ele vai usar os anjos para executar o juízo sobre o mundo. Note o versículo 14. A partir do versículo 14, 7 características deste ser majestoso são descritas. Note, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. A sua cabeça, ou na sua cabeça não há nem coroa, nem mitra, enquanto este sacerdote real cumpre seu papel para com Deus como sacerdote e juiz. Não é intercessão sacerdotal o governo real que está em vista aqui, ou estão em vista aqui. Como o homem, agindo para Deus, ele precisa de infinita sabedoria, baseada em maturidade e experiência, o que foi visto no ancião de dias em Daniel capítulo 7, versículo 9, é agora visto no Filho do Homem aqui em Apocalipse. É bem verdade que coroa de honra são as cãs, é o que nós temos Provérbios capítulo 16, versículo 31, mas temos a tendência de relacionar isto com velhice e fraqueza. Não é este o pensamento aqui. A palavra branco, aqui no original, muitas vezes é associado com a idade de resplandecer, como em Mateus capítulo 17, versículo 2, por exemplo. Este brilho é enfatizado nas duas comparações, como lã branca e como a neve. Este juiz não comete erros. Ele é infalível. Os seus olhos, como chama de fogo, nós temos aí neste versículo. Em Daniel capítulo 10, versículo 6, os olhos do homem à margem do rio, na visão de Daniel, são descritos como tochas de fogo. Aqui não é somente a luminosidade dos olhos que prende a atenção de João, mas o seu poder penetrador. Esta chama de fogo revela toda a hipocrisia e fraude. Não só revela, como destrói. O próprio Senhor destaca esta característica quando ele fala à igreja em Tiatira. Note lá no capítulo 2, versículo 18. O olho, este olhar que achou Natanael, este mesmo olhar, isso está em João capítulo 1, versículo 48. Ou o olhar que deteve Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 61. Este mesmo olhar tem o poder para sondar os corações. Ele não pode ser enganado. Já no versículo 15, lemos: e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Esta palavra, traduzida aqui latão reluzente, é uma palavra só, foi traduzida por 2 palavras, não é usada em nenhum outro lugar a não ser em 2 ocorrências neste mesmo livro. Aí, a próxima ocorrência é capítulo 2, versículo 18. William Kelly diz que parece indicar uma fusão de metais especialmente purificados, quase brancos, usado para fazer armaduras e armas militares. A palavra refinado nos permite imaginar o latão brilhando na fornalha. Isto fala de pureza. Estes são os pés que ficaram cansados na viagem através de Samaria, João capítulo 4, versículo 6, que foram lavados pelas lágrimas de uma pecadora, em Lucas capítulo 7, versículo 38, e feridos na cruz, Lucas capítulo 24, versículo 39. Agora, eles caminham majestosamente no meio dos candeeiros. A figura parece mostrar que ele é inflexível. Nada o pode deter enquanto ele se desloca para tratar de tudo o que é oposto à justiça divina. Os corruptos em Tiatira, na igreja em Tiatira, deveriam lembrar-se disto. Capítulo 2, versículo 18. Também lemos que da sua
que sua voz era como a voz de muitas águas. Essa descrição é praticamente uma citação de Ezequiel capítulo 43, versículo 2, onde a voz do Deus de Israel era como a voz de muitas águas. Quando estamos ao lado de muitas águas, como uma cachoeira, ficamos admirados com o poder absoluto do som que encobre todo o ambiente das frequências audíveis ali naquele momento. É impossível falar mais alto do que ele, do que a cachoeira e do que Cristo. A voz do Filho do Homem é irresistível. Ela abafa todas as outras. Ele é o incontestável. Incontestável. Vamos ver o versículo 16. Nós lemos: ele tinha na sua destra 7 estrelas. Mãos, nas Escrituras, indica atividade. Atos capítulo 11, versículo 21, leia, por exemplo. A mão direita geralmente fala de autoridade, do direito de agir. Quando algumas coisas está na mão, temos a ideia adicional de posse. O Filho do Homem possui, controla e tem o direito de agir em relação a estas 7 estrelas. A ausência do artigo antes da palavra estrelas inclui, ou melhor dizendo, exclui qualquer ideia de uma referência a um grupo real de estrelas. Ideias fantasiosas são sugeridas por alguns comentaristas em relação aos 7 planetas conhecidos daquele período, ou a constelação de Pleiades, os chamados 7 estrelas. Entretanto, não é astronomia que temos aqui, mas uma realidade espiritual. O símbolo das estrelas será explicado pelo próprio Filho do Homem no versículo 20. Mas é interessante ver que as estrelas são bem distintas dos candeeiros. Estando na sua mão direita, indica que ele tem controle absoluto. Elas estão seguras com ele. Ninguém pode tirá-las da sua mão. Será que não lembra o Senhor Jesus falando em João capítulo 10, versículo 28? Ele é o inatacável. Lemos que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A palavra usada aqui para descrever espada, no grego, é encontrada somente neste livro, a não ser por uso figurado em Lucas capítulo 2, versículo 35. É a espada grande, larga, em formato de língua, de origem traciana e usada pelos soldados de infantaria grega. Era bem diferente da espada mais curta, semelhante à baioneta usada pelas legiões romanas. É um símbolo muito apropriado da palavra de Deus. Esta espada pode ser usada eficazmente contra os indivíduos intransigentes. Em Pérgamo, por exemplo, na igreja em Pérgamo, no capítulo 2, versículo 12 e 16, ou contra o ajuntamento dos exércitos de uma terra rebelde, como nós podemos encontrar no capítulo 19, o versículo 15 e 21. E para finalizar, lemos: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Assim como os homens não podem encarar o sol, João também não pode encarar o resplendor do Filho do Homem. A palavra no grego aqui, rosto, também pode ser traduzida aparência. Aparece somente outras 2 vezes no Novo Testamento e enfatiza o aspecto que o referido rosto faz em quem o vê, ou seja, o impacto que este rosto dá naquele que está olhando para este rosto. Para João, aquele rosto era como o sol, não ao nascer nem ao se pôr, mas no seu fulgor ao meio-dia. Temos aqui na linguagem metafórica um reflexo do cântico de Débora e Baraque em Juízes capítulo 5, versículo 31. Aquele mesmo rosto, no qual as lágrimas correram, do qual a barba foi arrancada, que sentiu o cuspido dos homens, agora resplandece em glória.
João não pode olhar para ele, mas caiu aos seus pés. Quando ele age, quando Cristo age em juízo, ele é o inacessível.